Olá, tá começando mais um Futebol Liberta. É o esporte que mais amamos praticado na nossa pátria-mãe, Latinoamérica. Aqui você já sabe, nós desbravamos esse território do torneio que mais simboliza o nosso povo, a Taça Libertadores da América. E eu já estou aqui com a minha equipe mais do que qualificada, aqui os nomes já conhecidos: Douglas Dias, o Jonas Pequeno Gafanhoto, o Dani Rubo e o Marcelo Bezerra. Esse programa gravado num sábado de manhã, peço já perdão um pouco a voz, um pouco ainda esquentando e também a minha rinite aqui atrapalhando um pouquinho na gravação. Hoje é sábado, dia 27, e depois daquele período, né, da fase sem Libertadores, em que a gente só assistia Copa América e a Eurocopa, chegou essa segunda fase sem Libertadores, que é a fase Olimpíadas. E eu já começo jogando para vocês aí. Time Brasil está em campo, já teve a cerimônia ontem de abertura. Vou rapidinho aqui, porque o pessoal, né, até para engajar, tá pensando nisso. Vocês assistiram ontem a abertura da Olimpíadas? Foi bacana? O que vocês acharam? Bom dia, nossa galera do Futebol Liberta. Bom dia, âncora, bom dia, amigos, Pequeno Gafanhoto, Deni, Bezerra, todo mundo que acompanha aí o Futebol Liberta. Eu confesso que não assisti a cerimônia toda, era muito barquinho passando, aí eu assisti um pedacinho ali só. Eu só vi até o momento em que Israel foi bastante vaiado e vaiei junto, e aí depois eu larguei para lá, não assisti tudo não. E o Jonas? Jonas assistiu? Deni? Eu não assisti, mas eu confesso que eu fiquei muito apegado no debate sobre o uniforme da seleção olímpica, né? Nossa, que uniforme que é esse, gente? Que isso? Que vocês acharam? Qual que era o uniforme? Era uma jaqueta jeans bordada com animais de um país tropical, né? Araras e tudo mais, com uma saia tipo longa, parece assim a roupa que o pessoal mais atrelada aos evangélicos, né? Então gerou uma polêmica terrível isso aí. Eu não gostei também. Foi quase um conto da Aya ali, o uniforme. Desculpa, eu vou chegar, já meter o pé no peito e já lança esse debate. Cara, o Brasil é um país metade, né? Mais da metade de uma população negra com uma influência africana absurda. Então, assim, eu sinto uma vergonha tremenda quando os países africanos vão com aquelas roupas lindas, né, do continente africano, e nós vamos de jaqueta jeans e saia para baixo do joelho. Não dá, meu. O Marcelo Bezerra e Deni Rubo, por favor, comentem. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a meus queridos colegas. Eu também não vi, eu não estava em casa, eu estava no restaurante, né? Então eu consegui ali acompanhar ali no restaurante os barquinhos, né? Uma abertura muito atípica, né? Muito atípica, no Rio, tá meio nublado, né? Choveu quase todo o tempo, né? Choveu, meio um Rio Sena melancólico, sei lá, achei meio zoado, mas eu não cheguei a ver a delegação brasileira passando, né? Não tive esse privilégio, né, de ver a delegação brasileira. Então, assim, fiquei aqui meio, né, a única coisa que eu assisti foram as meninas, né, Brasil e Nigéria, 1-0, foi o que eu assisti por enquanto, né, eu provavelmente devo assistir mais coisa, porque eu acho que Olimpíadas é uma coisa que nos absorve, assim, né, as disputas, aí vai chegando o final, tem atletismo, é sempre bem emocionante, tem muitas histórias também a serem contadas, né, de personagens que vão surgindo, né? Perfeitamente, Deni. Eu gosto também bastante. Deni gosta, o Deni gosta, o Bezerra agora. Bezerra gosta, eu acredito que sim, né? Porque o Bezerra é um cara ligado aos esportes no geral, né, Bezerra? Se tiver lá um badminton, você assiste o badminton. Bom dia, meu caro Lucas Martins, o Casão, Douglas Dias, o Dedê, Jonas Rossi, o Pequeno Gafanhoto e Deni Rubo, nosso garoto Latinoamérica. Grande abraço a todos. Começamos mal, hein, aqui na tarefa Olimpíadas, o Futebol Liberta aqui, pessoal não deu tanta
audiência, assim, no desfile. Eu não vi também o desfile, tive um dia muito corrido ontem, confesso que acho até Oi? Bezerra, deu um barulho esquisito aí, eu vou pedir para você... Fala de novo aí, peraí. Vai falando aí. Legal. Estão ouvindo bem? Isso. Aí Começa, sim. não, porque começou um barulho de, sei lá, de conexão, assim, um negócio esquisito. Nossa, que estranho, cara. Talvez seja aqui a blusa pegando aqui no meu microfone. Mas um bom dia especial a todos. Eu estava dizendo que nós começamos mal nessa tarefa de primeiros dias de Olimpíada, né? Nem todos aqui conseguiram acompanhar o desfile de abertura. Eu também tive um dia corrido e, sinceramente, acho uma chatice. Quer dizer, é uma cerimônia demorada, né? Eu prefiro ver os melhores momentos, aquela coisa toda. Mas eu me deixo picar muito facilmente pelo espírito olímpico, confesso. Nas Olimpíadas eu gosto muito de assistir tudo, assim, e exatamente nesse modo aí que você falou, tá passando o badminton, é badminton. E uma coisa que eu gosto muito das Olimpíadas é que para o narrador esportivo, assim, é o melhor momento possível para você aprender as coisas, né, assim, com as várias modalidades, e cada modalidade tem um time, tem um pique, né, tem uma pegada diferente de como conduzir e tal, e isso é muito legal. Confesso que me apego bastante a isso, e é o momento, acho que de 4 em 4 anos que a gente, enfim, abre as portas, assim, para a diversidade esportiva, né, que é muito legal também, acho muito bacana. E para dizer que não acompanhei nada, acompanhei o handebol feminino, vitória contra a Espanha, e agora há pouco também acompanhei o voleibol masculino, derrota do Brasil diante da Itália. Gosto muito, âncora, como diz o outro, mas o papo aqui hoje é futebol liberta, e gosto mais ainda de saber que a Libertadores está voltando, já estamos encerrando o mês de julho, entrando em agosto, Liberta pedindo passagem, Copa do Brasil chegando, futebol brasileiro pegando fogo do jeitão que a gente gosta. É isso aí, Bezerra. Eu vou aproveitar essa deixa, até para repetir aqui uma brincadeira que a gente fez nos bastidores, que eu fiz com o Douglas, né? O último dia de sono tranquilo do Douglas é amanhã, quando joga Flamengo e Atlético Goianiense. O Douglas só vai dormir tranquilo agora, depois de amanhã, obviamente, no dia 23 de agosto, depois do segundo jogo entre Flamengo e Bolívar lá em La Paz. Nesse meio tempo aí tem Flamengo e São Paulo, Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras ida e volta na Copa do Brasil e, obviamente, Flamengo e Bolívar, com o Flamengo começando a decidir aí o seu destino na Libertadores. Mas esse assunto é um assunto para o Douglão. Hoje um programa especial dedicado ao rubro-negro carioca, que faz tempo que a gente não comenta, e essa trajetória de times brasileiros, em especial o Flamengo, enfrentando equipes bolivianas e também equipes desse mundo dos Andes, né, da altitude, que a gente sempre, vez ou outra, comenta aqui e dá os nossos pitacos também sobre como a gente deve abordar essa característica, né, do continente sul-americano. Douglão, deixo com você a palavra, e aqui, pessoal que está nos ouvindo, né, deixa aí o seu like, faça o seu comentário também, se possível, e nossos comentaristas aqui, os demais, aí é aquele esquema meio caótico agora, hein? Pode ir entrando, conversando com o Douglão, e vamos que vamos. Douglão, fica à vontade, meu querido. É isso aí, Lucão, né? Agora começa a maratona de jogos, volta aí a Libertadores, o pessoal aí que organizou o campeonato resolveu deixar todos os jogos mais difíceis aí no mesmo período, né? O Palmeiras mesmo, eu não aguento mais jogar contra o Palmeiras, ver o Palmeiras, pelo amor de Deus, cara. Toda semana tem jogo com o Palmeiras agora nesse período aí, eu já tô... E é o que você falou, né? Lá no dia 23 é que eu vou voltar a dormir tranquilo ou triste, né? Tranquilo ou triste. Vamos ver aí esse período como é que vai ser. Mas hoje é isso, vamos falar aí um pouco desse histórico aí do Flamengo, dos brasileiros, principalmente aí contra as equipes bolivianas, né? O Flamengo pegou mais uma vez aí o Bolívar, já enfrentou o Bolívar na fase de grupos 2 vezes, né? Foi até La Paz, perdeu de 2-1, e aí o Bolívar acabou classificando em primeiro lugar no grupo. O Flamengo depois conseguiu reverter, né, o resultado, vencer aqui no Maracanã, mas não foi o suficiente para passar em primeiro lugar do grupo.
Eu, inclusive, acompanhei a última rodada, né, da fase de grupos lá no Maracanã, presente da minha companheira aí, melhor presente possível. Fui lá ver o Flamengo contra o Milionários lá, uma vitória por 3-0. Torci muito pro Palestino, que aí o Flamengo ainda tinha chance de passar ali em primeiro lugar, mas não foi suficiente. Aí no sorteio acabou caindo contra o Bolívar novamente, né? E aí o Flamengo tem esse histórico complicado contra os times na altitude, né? E aí eu acho que dá para a gente começar aí um debate, né, sobre essa questão da altitude. A gente já passou muito rapidamente aí em outros momentos, né, sobre essa questão, e hoje acho que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais, né. Primeiro, assim, acho que o Bolívar mostrando aí uma organização até maior aí da questão da, da Federação Boliviana lá, né, o Campeonato Boliviano parou durante a Copa América, diferente aqui do brasileiro que seguiu, né. Aliás, como os outros campeonatos aí daqui da América, todos pararam, né? Só o Brasil seguiu aí. E aí, agora com a retomada lá do Campeonato Boliviano, o Bolívar está em primeiro lugar da liga lá, né? O Clausura, né? Que começou agora, lá é dividido em apertura e clausura, né? Tá em primeiro lugar, 14 pontos. Teve aí algumas mudanças na equipe, né? O principal artilheiro lá, o Francisco dos Santos, se eu não me engano, saiu, foi para o Cerro Porteño, né? Foi reforçar o Cerro Porteño. E então é uma baixa aí para o Bolívar. Mas é isso. Vem bem no campeonato e agora vai focar aí toda essa artilharia deles aí, né? A força máxima deles aí, já com os jogadores que foram para a Copa América de volta também, para esse confronto com o Flamengo, né? Uma questão interessante aí que a gente fala é do aproveitamento do Bolívar na Libertadores, né? Como um todo, no geral, aí, para a gente começar essa discussão. Existe uma discrepância muito grande aí do desempenho do Bolívar, jogando pela Libertadores, quando joga em casa e quando joga fora, né? Então, em casa, o Bolívar tem 67% de aproveitamento e fora tem 14%. Então, é uma diferença muito grande, né? Tem poucas vitórias fora de casa. Apesar de todo o projeto do City, que a gente já falou, né? Dessa parceria, é um time que vem crescendo muito nos últimos anos, e que é até uma pedra no sapato aí das equipes brasileiras, né? Ele só foi derrotado 3 vezes por brasileiros jogando em La Paz, né? Foi o Grêmio, o Palmeiras, mais uma vez aí o Palmeiras aparecendo, né? E o Inter, que ganharam do Bolívar jogando lá em La Paz. E aí, assim, a gente entra aí na questão da dificuldade que o Flamengo tem enfrentado, né? Jogando contra os times bolivianos, e alguns outros times também na questão da altitude, né? Principalmente os bolivianos, mas tem outros times que acabam entrando junto aí também, né? O retrospecto do Flamengo, por exemplo, acima dos 2.500 metros de altitude, o Flamengo fez 16 jogos, né? E ele ganhou 8, perdeu 8, ganhou 4 e empatou 4, né? Foram só 4 vitórias. O Flamengo não teve nenhuma delas contra o Bolívar. Então, assim, é um aproveitamento de 33%, né? O Flamengo ganhou só 1 ponto a cada 3. E aí, quando a gente entra na altitude maior ali, mais extrema, né, vamos dizer assim, que é acima dos 3.000 metros, por exemplo, o Flamengo fez 6 jogos e só tem uma vitória, né, contra o Cienciano em 2008, em Cusco, né, no Peru. E teve 4 derrotas e 1 empate, né, as 4 derrotas aí, 3 contra o Bolívar e 1 contra o Real Potosí, né. E aí, dentro de todo esse contexto, tem 2 partidas que eu acho que eu queria ressaltar aí, né, que eu acho que são partidas mais emblemáticas aí, né, dentro dessa situação toda. A primeira é um jogo contra o próprio Bolívar, né, na Libertadores de 83. E aí, só para dar o contexto, né, o Flamengo ali na década de 80 tinha aquele time, né, que todo mundo
fala muito, o time do Zico, Júnior, Leandro, né, grandes jogadores ali que fizeram história pelo Flamengo ali, né? Chega como campeão brasileiro, né, Douglas? Isso, exatamente. Então, assim, ó, o Flamengo ali na década de 80, em 81, já tinha ganhado ali a Libertadores, o Mundial, em 80 tinha ganhado o Brasileiro, né? Em 82 ganha novamente o Brasileiro e aí vai para a Libertadores de 83 ali para tentar, né, ganhar o bi da Libertadores e tudo mais. E aí o time começa muito mal, na verdade, né? Porque não satisfeito em cair no grupo de um boliviano, o Flamengo cai no grupo de 2 bolivianos. E além dos 2 bolivianos, que aí nosso pequeno gafanhoto vai ficar bastante feliz aí, cai no grupo do Grêmio, né? E naquela época a Libertadores tinha outro formato, eram 5 grupos e só classificava o primeiro lugar de cada grupo, né? E aí na segunda fase ali se formava, né, 2 grupos com 3 times cada e entrava junto ali também o campeão da edição anterior, né? Que havia sido Peñarol. Então o Flamengo começa, né, a sua jornada aí na Libertadores de 83 contra o Grêmio, com um empate lá no Estádio Olímpico, 1-1, e aí depois vai para Bolívia, né, para fazer os 2 jogos seguidos aí, contra Blooming e Bolívar, né. E aí, contra o Blooming, o Flamengo joga em Santa Cruz de la Serra, que é só 400 metros de altitude, vamos dizer assim, então o Blooming tinha um time limitado, a altitude não era tão grande, então se esperava ali um resultado melhor, e depois o Flamengo sobe até La Paz para poder jogar contra o Bolívar. E aí, apesar do time, né, muito forte ali da época, que foi campeão, como eu disse aí, brasileiro em 80, depois 82 e 83 e 87, apesar do negacionismo de algumas pessoas aqui até dentro do próprio podcast aqui, né? Chegou com ô, Douglas, assim, agora você foi buscar. Eu precisava chegar lá, né? De alguma forma. Aproveitei aí esse atalho para poder falar disso aí. Eu sou um parênteses aqui só. Quando eu fui, a única vez que eu fui pro Recife, eu fiz questão de tirar uma foto na Ilha do Retiro, na frente do escudo do esporte, assim, ó. Aqui, ó. Campeão de 87. Exatamente. Na legenda estava assim, né? 87 é do esporte. Então não vamos tocar nesse assunto aí. Você acha que, né? Quem que fica lembrando disso, né? Vamos seguir. E aí, mas aí o Flamengo empata, né, em 0-0 com o Blooming lá em Santa Cruz de la Serra e depois vai para o jogo contra o Bolívar e perde de 3-1 lá em La Paz. E lendo sobre, né, essa Libertadores, a gente vê que é puro suco de Flamengo, porque até então o técnico era o Carpegiani, aí, né, até o campeonato de 82, o brasileiro, o técnico era o Carpegiani, aí no começo da Libertadores tem toda uma crítica ali ao time, aí muda a comissão técnica, entra o Carlinhos, aí o Carlinhos tira jogadores que eram considerados ali os melhores da época, e aí você lê lá a torcida falando de corpo mole, que o Flamengo entrou com o nariz empinado, então assim, todo esse contexto que a gente vê hoje em dia, dos jogadores, né, os caras entram com salto alto, não sei o que, tudo isso a gente já via naquela mesma época, e as críticas, inclusive, pareciam até as mesmas, que o time perdia muito gol, não aproveitava as oportunidades, era uma coisa assim, parece que eu estava lendo as notícias de hoje em dia. E aí o Flamengo, então, perde, né, aí chega no fim da primeira perna aí, né, dos 3 jogos, com 1 ponto só, conquistado contra o Grêmio, e aí o Grêmio acaba, na volta, o Flamengo tem bons resultados, ganha de 7-1 do Blooming, 5-2 do Bolívar, mas perde pro Grêmio no Maracanã por 2-1, e aí o Grêmio acaba passando e acaba se sagrando campeão aí da Libertadores em cima do Peñarol depois, né? Então esse foi um jogo, esses foram jogos aí bastante emblemáticos aí, por conta de que o Flamengo vinha com essa expectativa, era considerado um dos times favoritos ali e tal, e depois acaba não conseguindo passar por conta desses resultados ruins na Bolívia, né? Então já começa aí esse histórico ruim do Flamengo jogando lá na altitude, né? E aí outro jogo, tem aí, né, diversos jogos, tem o 5-0 que o Flamengo toma do Independente Del Valle em 2020, já com o time campeão da Libertadores de 2019, que foi a maior derrota que o Flamengo já sofreu na Libertadores, enfim.
Mas é um outro jogo também que é bastante emblemático aí, bastante importante para a gente ressaltar dentro dessa questão da altitude, é um jogo que acontece em 2007, fevereiro de 2007, contra o Real Potosí, né? Em Potosí, porque La Paz fica aí a 3.600 metros de altitude, Potosí fica a quase 4.100 metros de altitude, né? Fica bastante alta aí. Acho que é uma das cidades com maior altitude aí, né? Que os times disputam os jogos na Libertadores. E aí em 2007 tem esse jogo, então, entre Real Potosí e Flamengo, lá na altitude. O Flamengo consegue arrancar um empate considerado heróico lá, tal. Tem cenas que ficaram na memória de muitos torcedores, como, por exemplo, o nosso glorioso Renato Augusto, na beira do campo, usando cilindro de oxigênio durante a partida, porque não conseguia respirar e tudo mais, né? Segundo Naquela ali, na época. foi uma coisa que chocava, né, Douglas? Hoje nem tanto, né? Hoje meio que naturalizou, até como recurso, né? Mas conta aí, bem que Exatamente. Era uma tenho coisa que polêmica mesmo. até então não tinha sido visto dessa forma, ou divulgado dessa forma, então foi uma partida ali que ficou bastante marcada por isso. O Flamengo conquistou um ponto que foi considerado um resultado excelente diante do histórico que o Flamengo já tinha acumulado até ali, né, jogando na altitude. E o porquê essa partida é tão importante, né? Porque a partir dessa partida, em 2007, esse empate, né, conquistado lá, que o Flamengo começa aí uma certa campanha contra os jogos na altitude. O Flamengo faz uma petição para não jogar mais na altitude, e aí a CBF, na época, abraça essa causa, vamos dizer assim, e recorre, leva esse caso até a FIFA, né, reclamando que esses estádios localizados nos Andes, localizados em grande altitude, não tinha condição de jogo e que não poderia ser realizado esses jogos em altitude tão grande. E aí esse jogo foi em fevereiro. Em maio de 2007, a FIFA lança lá uma norma impedindo as partidas de futebol de acontecerem acima dos 2.500 metros de altitude. Então, ali países como, né, o próprio Brasil, né, com a CBF, e o Uruguai e a Argentina já tinham ali algumas críticas, né, antes disso, e aí com essa medida da FIFA se forma aí dois blocos, né, vamos dizer assim, Uruguai, Argentina e Brasil de um lado defendendo que as partidas não poderiam ser realizadas ali em jogos, né, nessa altitude. E aí os países mais afetados pela medida, que seria aí Bolívia, Colômbia, o Equador, né, formam um outro bloco para poder se colocar contrário à decisão da FIFA e exigir que os jogos fossem realizados lá, porque existe todo o contexto, né, como o Lucas estava falando aí, nosso âncora estava falando, né, Lucas, da frase que tem no estádio, como é que você falou mesmo? Em El Alto, né? Inclusive eu vi isso numa matéria incrível que o pessoal do Globo Esporte fez no início do ano. Em El Alto, lá onde joga o Always Ready, que é o estádio mais alto, né, da Libertadores, mais de 4.000 metros, existe aquela frase que é assim: aqui se joga onde se vive. Essa é a frase que eu achei bem legal. Acho legal a gente... Porque ela fala uma coisa óbvia, né? Que o Douglas vai continuar aí, mas que às vezes a gente precisa falar o óbvio para tentar entender essa mistura, né? Do que realmente se trata de buscar uma isonomia no campeonato, né? Porque me parece, Douglas, que a tentativa ali e tal, né, da CBF e dos que não gostariam de jogar na altitude, eles se colocam esse argumento: olha, para o campeonato ter uma isonomia, né, ser mais igual, tem que proibir jogo numa altitude tão alta, porque é uma vantagem que o outro time tem. Mas, na verdade, eu ainda vou defender aqui nesse programa que é exatamente o contrário, né? Que para o campeonato realmente ter uma isonomia, ele precisa ter jogo, né, em todos os ambientes onde as pessoas moram e tocam as suas vidas. Mas segue lá, Dogão. Então, é exatamente isso. E aí, nessa época, né, então, dentro dessa determinação da FIFA,
E aí começa então uma campanha. Na época o presidente da Bolívia era o Evo Morales, então ele começa uma campanha contra essa proibição da FIFA. Aí ele realiza jogos, né, em cidades com grande altitude. Tem partidas que foram realizadas a 5.300 metros, 6.000 metros de altitude. E Cara, exagera, né? exatamente, cara. E na época o técnico da Argentina era o Maradona, e ele joga uma dessas partidas, inclusive, com o Evo Morales, lá, 6.000 metros de altitude. E aí, depois dessa partida, o Maradona, ele muda de posição, né? Até então a Federação Argentina ali tal apoiava ali o Brasil, o pedido do Brasil e tal. E aí da CBF, né? E aí o Maradona, depois desses jogos, ele se coloca contrário, faz umas críticas bem duras, inclusive, contra o presidente da FIFA na época, que era o Joseph Blatter, né? O suíço lá. E ele diz, inclusive, que tem uma frase forte que ele diz, né? Que é ridículo que queiram tirar da Bolívia a possibilidade de jogar em sua terra, porque é vergonhoso, e quem decide isso seguramente nunca correu atrás de uma bola, ele diz. Então é uma medida ali dos burocratas que nunca jogaram e tal, enfim. E aí, depois desse veto da FIFA, né, a comunidade andina, que eram esses países ali que se juntaram, eles emitem um notificado também, dizendo que isso, como a gente estava comentando, né, o próprio Lucas falou também, que é um atentado contra o espírito esportivo, contra os países terem essa condição de jogarem ali nos lugares no qual eles vivem e tal, e que isso não é uma medida inclusiva, né, no caso, porque ali a região na qual os jogadores, na qual o time existe, na qual os jogadores vivem e tal, é a região ali da grande altitude e tal, e que a FIFA não poderia proibir, porque isso... Aí você tem uma série de coisas que eles elencam ali, da soberania dos povos, dos direitos humanos, enfim, tem várias questões que são levantadas juntas ali. Endoz, até ficou famosa uma outra frase do Maradona, né, que eu tava buscando aqui e tal, que era o "si se puede". Ele só falou isso, dá para jogar na altitude? Si se puede. Si se puede, é isso. E aí realmente peitou a FIFA e tudo mais. O que eu jogo como um debate aqui, até jornalístico, Dogão, e aí o pessoal aí, o Bezerra aí, que está envolvido também, contato aí com o jornalismo diário aí, o Jonas, Denis com os seus estudos, é que eu vejo, por exemplo, é um posicionamento na imprensa brasileira quase de 100% contra jogos na altitude. Quando tem jogos na altitude e o resultado é ruim para o brasileiro, vai vir assim a massa de jornalistas dos programas falando contra. Os que não estão nem aí para nada usam de baixarias, argumentos até de certa forma, né, com um teorzinho de xenofobia, né, contra aqueles, né, que moram nessas condições, né, climáticas, vamos dizer assim, e os que são mais à esquerda, os se utilizam da ciência para defender que não pode ter jogo a 4.000 metros de altitude, porque a ciência fala que, olha, a pressão arterial vai aumentar, os glóbulos vermelhos, né, o corpo precisa produzir mais glóbulos vermelhos para poder fazer com que transportar o oxigênio, que é rarefeito por conta do ar, da altitude, né? Na altitude, nós temos um ar com menos moléculas de oxigênio ali, de fácil acesso ao corpo humano, vamos dizer assim, e aí o corpo muda, aí vem a questão das náuseas, taquicardia e tal, então não pode, porque a ciência fala que não pode. Mas eu acho que esse debate do futebol não pode ser só enviesado pela ciência. Porque a gente não está falando de jogar um jogo na beira de um vulcão ou lá no fundo do mar. A gente está falando de se jogar uma partida onde as pessoas tocam as suas vidas, né? Onde elas vão à padaria pela manhã, tomam seu café, trabalham na sua oficina mecânica, vão às plantações, onde eles moram, né? E aí, assim, eu sinto falta na imprensa brasileira alguém, né, que pegue por esse lado social. Ok, gente. Realmente, a altitude é uma condição física, não vamos negar a ciência, mas não dá para enviesar somente na ciência esse debate. O que vocês acham disso aí? Então, só para até retomar uma coisa que eu falei, né, alguns programas atrás, eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, né, Ancora, porque
realmente, né? Eu fiquei até pensando aqui, não tem. E assim, apesar do jornalismo esportivo brasileiro sempre ser, né, muito criticado, e tem que ser mesmo muito criticado, você tem ali uns caras bons, assim, né, que tem ali opiniões mais contundentes, né, e também, consequentemente, tem um conhecimento, né, sobre, enfim, Libertadores, etc. Agora, é interessante, né, a falta de a alteridade que tem, né, desses jornalistas, de não olharem, geralmente são jornalistas que estão em cidades urbanas, né, capitais, né, então eles são completamente, assim, sensíveis à cultura andina, né, que é um outro espaço, né, e é um espaço que a América Latina ocupa de uma maneira significativa, né, porque se a gente for parar para pensar, essa cultura andina que atravessa ali Bolívia, Peru, Equador, ela perpassa também, né, parte da Argentina, parte do Chile, né, quer dizer, a cordilheira dos Andes que dá essa elevação da altitude, né, ela está correndo uma parte muito grande do continente. Então, se você faz um campeonato, né, que você incorpora esses países, fatalmente você vai lidar com essa geografia, né? Então não se tem, por parte de muitos comentaristas, né, sequer né, que olhe um pouco, né, essa dimensão do espaço andino, né, como uma cultura geográfica, epistemológica diferente, né, enfim, do Brasil, de uma cultura ali do futebol mais urbana, e a gente pode colocar também, nesses casos também, Buenos Aires, né, a gente está falando também de uma capital, né, com muitos times, eles também reclamam, né, da altitude, né, então assim, existe uma falta de alteridade muito grande, né, por parte desses times, porque os times andinos poderiam entrar também com uma petição para jogar em lugares que não têm altitude, porque os prejudicam também, né? Então a gente ia ficar nessa questão, assim, só que a gente sempre vê o nosso lado, né? A gente nunca vê o lado do outro. E isso faz parte, o time tem que, evidentemente que é uma dificuldade para os times e é uma dificuldade para o Bolívar quando o Bolívar jogar contra o Flamengo no Maracanã, né? O Douglas trouxe os dados aí, o Bolívar fora da Bolívia, né? Tem um aproveitamento muito baixo, né? E os times quando vão, e o Bolívar dentro da sua casa, né? Tem um aproveitamento alto. Então é isso, quer dizer, agora se você tem ali de repente né, dando um palpite assim, o Bolívar joga primeiro no Maracanã, se o Bolívar, sei lá, o Bolívar vai tentar ali se fechar o tempo inteiro, só que a pressão é muito grande, você já está num jogo muito grande, oitavas de finais, estádio muito cheio, pressão o tempo inteiro, então é muito difícil suportar, mas se o Bolívar vai e perde de 1-0, não é ruim, né, porque o Bolívar pode resolver ali, né, na sua casa. Mas eu acho que nós temos isso, assim, né? E esse é um debate que sempre vai voltar para a gente. Sempre vai voltar. Porque é um debate que ele se estancou, né? Simplesmente, é ruim jogar na Bolívia, como assim? É um absurdo, né? Então, se construiu esse consenso há muito tempo no jornalismo brasileiro, jornalismo esportivo brasileiro, e que não olha, né, que essa cultura andina ela é viva, ativa, as pessoas ali, não a cultura andina não é uma cultura urbana, né, e talvez isso tire um pouco
Quer dizer, que coisa louca, né? Porque a gente está falando do Grupo City, né? Que é uma coisa assim globalizada, né? Ao último, né? Com um time boliviano, né? De que joga 3 mil. Quer dizer, o futebol é muito louco, porque assim, ainda que a globalização queira engolir, de certa maneira ela engole, né? Uma dimensão muito grande do futebol hoje. Essas culturas locais elas resistem, né, de maneira muito obstinada a esses tentáculos da globalização, né? E aí você tem aqui uma tensão, né, de Grupo City investindo dinheiro, né? O dono do Grupo City é um cara ali é um sheik da Arábia, né? O Bolívar ano que vem faz 100 anos, né? Então tem todo um projeto, né, o projeto centenário do Bolívar, né, de vir com mais dinheiro, com mais jogadores, né, porque assim, nacionalmente ele é hegemônico, né, ele tem 30 títulos, o rival dele tem 15, o Strong. A questão é tentar atrapalhar um pouco essa hegemonia dos brasileiros na Libertadores, né, e de certa maneira, se tem um time boliviano capaz de fazer isso, é o Bolívar. Né? Então vai ser muito interessante ver também, não só, claro, esse jogo, tal, que evidentemente o Flamengo é favorito, mas de repente se o Flamengo não faz um jogo tão bom no Maracanã, né, isso vai dar uma esperança para o Bolívar tentar resolver as coisas no jogo de volta. Mas vai ser interessante ver o Bolívar, por exemplo, ano que vem também, né? Com a injeção de dinheiro, tal, toda essa ideia do centenário, tal, que ele pode ali de repente se aproveitar aí de alguns times grandes aqui do Brasil quando for jogar uma Libertadores. Anos de centenário sempre vem alguma coisa, né? Agora, interessante que antes do primeiro jogo do Flamengo com o Bolívar no Maracanã, que vai ser um jogo importante, pelo que o Denis já disse aqui, né? A necessidade do Flamengo fazer alguma vantagem, a rodada anterior a essa da Libertadores, no Brasileiro o Flamengo joga no Maracanã contra o Palmeiras. Então eu já acho que esse Palmeiras e Flamengo no Brasileiro, que antecede Flamengo e Bolívar, e Palmeiras e Botafogo, vai ser com um time totalmente, os dois times, né, jogando com time B, C, sei lá, guardar fôlego aí. Agora é engraçado uma outra questão, Douglas, que a gente falou de direita e esquerda aqui, até abro aqui para o Bezerra também comentar, fica nítido, né, que essa história de jogar na altitude lá em 2008, essa campanha, foi uma pauta da esquerda, né? Porque o Maradona, ele aceita a jogar essa partida lá com o Evo Morales, ele não cobra nada, né? Ele não cobrou nenhum centavo, tal. Ele só disse para o rapaz lá que estava organizando o jogo festivo assim, olha, não me peça dinheiro, mas o que eu quero é conhecer o Evo Morales. Todo mundo, né, que conhece um pouco de futebol e do Maradona sabe do apreço do Maradona por líderes da esquerda, né? Tem tatuagem do Che Guevara, foi amigo do Fidel, né? Maradona é talvez o grande desses mais recentes, né, infelizmente faleceu, mas desses mais recentes que a gente acompanhou, um grande porta-voz, né, de uma esquerda futebolística, vamos dizer assim. E aí virou uma pauta da esquerda jogar na altitude. Inclusive, eu não sei, o Douglas pode trazer aqui, se na época o Lula, que era o presidente do Brasil, se ele apoiou jogar na altitude, se ele ficou em cima do muro, ou se ele apoiou o lado da FIFA ali, não sei, porque o Lulinha também é bom de sambar ali entre uma coisa e outra, fica ali, olha, é mais ou menos assim. Como é que foi o posicionamento do Lula, Douglas? Eu não me recordo disso. Então, aí depois dessa proibição da FIFA, né, em janeiro de 2008, o Evo Morales, ele entrou em contato com o Lula, deu uma ligada, falou, e aí, parceiro, vamos ajudar a gente aí nessa campanha? E aí o Lula disse que ia apoiar a causa da Bolívia, então ele ficou contrário aí à posição da CBF, apoiou a reivindicação aí do Evo Morales e da Bolívia, dos times bolivianos de jogar assim na altitude, porque ele dizia um argumento, né, que o Lula usou bastante na época, foi que o esporte ele é um fator de confraternização entre os povos, né, e que defendendo isso ele não tinha como ficar contrário à realização dos jogos lá na altitude, que é onde eles vivem, como foi falado aí.
E aí começa toda uma questão política, porque daí o Lula se coloca favorável aí à posição do Evo Morales, aí o presidente do Flamengo na época, que era o Márcio Braga, liga para o Lula, manda uma carta para o Lula pressionando, que estava colocando a posição do Lula era irresponsável, estava colocando a vida dos jogadores em risco, então se faz ali toda uma pressão também por parte do presidente aí do Flamengo na época, e aí ele entrega vai até a Corte Arbitral do Esporte, vai na ONU, entrega uma carta assinada por vários clubes aqui brasileiros da época, entre eles estavam, acho que São Paulo, Cruzeiro, Santos, Fluminense, alguns times aí que assinaram essa petição, e aí a FIFA, depois de toda essa pressão, ela volta atrás e ela suspende, ela nunca colocou um ponto final, né, nessa discussão, ela suspendeu a decisão de proibir os jogos na altitude até que estudos conclusivos sobre os efeitos de se jogar na altitude fossem fornecidos, e aí desde então nunca mais se voltou a falar nessa questão. E aí só para completar uma questão que o Denis até tocou aí, né, e meio que também já partindo para a parte final aí da minha contribuição, existem também estudos, né, que provam o contrário, que na verdade tanto os jogadores, né, que jogam aí no nível do mar e altitudes mais baixas sofrem esses problemas aí físicos quando vão jogar na altitude, quanto os jogadores que jogam na altitude quando vêm jogar em baixa altitude, né, vamos dizer assim, também tem efeitos que já foram comprovados aí por alguns estudos, né, implica vários processos aí fisiológicos, a pressão sanguínea diminui, isso pode causar um estado de sono, e também ter complicação para os jogadores. Então, como o Denis falou, os times bolivianos também poderiam entrar com uma petição para não jogar em baixas altitudes, porque isso também traz dificuldades para eles, né? E aí a gente fica nessa discussão eterna, né? Eu, Bezerra, já vou lançar para você, tá, Bezerra? Só vou abrir aqui uma coisa bem rapidinha. Engraçado que daquelas coisas do futebol, né? Em 2008 teve esse jogo, né, que o Maradona foi lá e tal, o Evo Morales chega a chorar, né? Tava dando uma olhada aqui e tal. Porque, pô, a presença do Maradona, ninguém acreditava que ele iria aceitar tão facilmente esse convite. E em 2009, a Argentina vai jogar na Bolívia e leva de 6-1. Toma um sacode lá. Toma um sacode. Logo o Maradona, né, que na época treinava a seleção da Argentina, que defendeu tanto jogar em La Paz, quando foi lá com sua seleção, levou logo aquele 6-1 para seja bem-vindo. E, bom, mas isso aí tá parte de um debate maior, né? Isso aí no futebol, isso aí vai acontecer aqui, acolá. O importante é a gente pensar na sociedade. Bezerra, é isso? Estou achando o Bezerra quietinho hoje, Bezerra só ali, prestando muita atenção. Estou observando. Não, estou aqui curtindo e aprendendo muito com a fala dos amigos. Acho que o Douglas traz muito bem essa questão contextual, histórica, que envolve momentaneamente esse confronto, mas aí a gente vai para a fala do Denis, que eu acho que eu tenho muito acordo também, no sentido de que a questão da altitude e o futebol e a sua relação com o futebol, ela acaba servindo até, aparentemente é uma coisa pequena, mas quando a gente começa a cavar um pouco mais, vai percebendo que são questões, por exemplo, para além do futebol, que vão conformando essa visão que, como você disse, a própria esquerda dita aí da imprensa acaba reproduzindo, e aí você vê o quanto é uma casca de banana mesmo, assim, né? Uma armadilha, uma questão pequena que acaba revelando, por exemplo, uma alta, assim, questões que entre nós e entre toda a nossa audiência aqui, que tradicionalmente colocam a esquerda brasileira, a esquerda latino-americana em confusão, né? Porque que é justamente a questão do preconceito. A fala do Lula, por exemplo, de que o futebol e o esporte é um meio de confraternização, é uma reafirmação do óbvio, mas que nos leva a pensar, por exemplo, que a própria questão de duelo dentro e fora de casa é permeada por questões contextuais e, no caso, geográficas também.
né? E assim, quando a gente pensa o futebol como um todo, em todos os contextos dentro do Brasil, jogar em Belém do Pará certamente é uma experiência física, biológica, fisiológica, etc., completamente diferente do que jogar lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com aquela neblina, enfim, da mesma forma como jogar uma partida, como daqui a pouco eu vou trabalhar em 15 de Piracicaba, em Rio Claro, no Sol a Pino, às 15 horas da tarde, também tem o seu fator. Claro que o tempo úmido de Belém do Pará é diferente da altitude de Quito, de La Paz e etc. Mas o futebol na Rússia cai neve, né? O campeonato dinamarquês cai neve. E nós nunca vimos uma proibição do campeonato russo porque é jogado sob a neve. Coloca a bola laranja, sei lá, legalizam aquelas roupas especiais, aquelas segundas peles, para se adaptarem àquilo. E, cara, o time português, que não tem neve, vai enfrentar o CSKA em Moscou, em outras regiões mais inóspitas, e a gente não vê esse debate sobre suspensões, proibições, etc., ganhando a força como ganha aqui, por exemplo, né? De fato, é um assunto chato, é óbvio que a ciência traz os seus resultados, é óbvio que é difícil jogar na Bolívia, por exemplo, foi o exemplo que você trouxe. Isso é evidente, assim como os novos dados aí que o Douglas trouxe, os estudos mais recentes vêm apontando que o efeito reverso também ocorre, se não na mesma medida, se não na mesma proporção, mas também é real, também ocorre, e aí vai se revelando, né, galera, justamente o preconceito que existe, e aqui no caso do futebol, né, Denis, Brasil, Argentina e Uruguai, para além de não terem tão vivamente esse problema, digamos assim, muito embora a cultura andina, como você disse, perpasse a Argentina, etc., mas é o centro do futebol, né? Assim, são os países que, dentro do contexto da América do Sul, exercem um papel de países centrais, ou pelo menos aonde circula mais dinheiro, Brasil, Argentina em especial. Então, vai descascando a cebola e vai se revelando preconceito, xenofobia, essa falta de alteridade, que parece uma coisa tão óbvia, né? Então, por exemplo, se eu vou jogar lá na fazenda do pequeno gafanhoto, lá vai ter gafanhoto, entendeu? Vou jogar na fazenda do Douglas, tem as suas questões, tem os seus buracos no campo, que quem joga lá já conhece cada buraco, e isso faz parte da própria relação dentro e fora de casa, né? E por que não aceitar a coisa dessa forma? Ou, sei lá, um país como a Espanha, como Portugal, vai jogar, sei lá, na Letônia, um jogo de Champions League, cara, vai ter dificuldade de se adaptar, por exemplo, ao clima, ao estado do gramado. Por exemplo, a gente discute aqui no futebol brasileiro, jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque e o seu gramado sintético, o quanto que isso favorece o Palmeiras, prejudica o adversário que machuca, que a bola corre... Mas ninguém fala em suspender o campo do Palmeiras, suspender a arena do Atlético Paranaense e coisas do tipo. Então, eu acho que é um debate, assim, aparentemente muito futebolístico, né? Mas quando a gente vai... E acho que uma ação muito legal e sensata, para fechar a minha participação, seria justamente o amadurecimento desse debate com a suspensão efetiva dessa medida que por hora está suspensa, mas uma eliminação, um ponto final, como bem disse o Douglas, e a proposição de uma Copa do Mundo futura, assim como nós teremos México, Canadá e Estados Unidos, uma Copa do Mundo, Denis pode me ajudar melhor aí nessa questão, Chile, Equador e Bolívia, e especialmente privilegiando os jogos perto do céu, porque é uma dádiva. Copa do Mundo Andina, seria interessante. Uma Copa do Mundo Andina. Só pra, alô, FIFA, os créditos vêm aqui para o Futebol Liberta. Muito obrigado. É uma coisa interessante, assim, né? Se tivesse uma Copa do Mundo andina, ou se eu fosse técnico do Flamengo hoje, eu passaria um documentário para os jogadores, que é a Cordilheira de um Sonho, né, que é de um cineasta, assim, fantástico, chamado Patrício Guzmán. O Patrício Guzmán é um chileno, filmou aquele famoso documentário A Batalha no Chile, né, que é uma trilogia, e essa Cordilheira do Sonho é também
a terceira parte de uma trilogia que ele começa. O primeiro filme é sobre o Atacama, né? E é muito interessante, né? Porque ele conta a história da Cordilheira dos Andes não como uma montanha, né? Uma geografia parada, morta, né? Mas como também algo, ele dá humanidade a algo da natureza, o que os indígenas, para os indígenas isso é tão beabá, assim, né? E a gente se mata, né? E ele vai narrando toda a história do fracasso do socialismo chileno com a ditadura do Pinochet, que vai dizimando e desumanizando os opositores, e como que a cordilheira vai testemunhando isso, né? Como aquelas altas montanhas vão testemunhando essas transformações políticas, né? Então, assim, interessantíssimo, assim, né? Quer dizer, a cordilheira como testemunha. E talvez a Cordilheira dos Andes seja a grande metáfora latino-americana de solidão e aridez, né? De nós que latino-americanos que estamos sempre procurando a nossa identidade latino-americana. Nós procuramos a nossa identidade latino-americana muito através da solidão, né? Como o Gabriel Garcia Marques já falava, né? O discurso do Gabriel Garcia Marques em 1982, ali, ó, um ano depois do título da Libertadores do Flamengo, né? Quando ele recebe o Nobel e vai para a Suécia fazer o discurso, né? Se chama Solidão na América Latina, né? Por que somos ainda tão solitários, né? Porque, em geral, nós queremos entender a nossa realidade através de teorias de fora, né? E não na nossa própria teoria, né? Como se a gente não fosse capaz de produzir a nossa própria teoria para entender as nossas questões, as nossas contradições, as nossas vivências, as nossas experiências. Então, assim, a Cordilheira dos Andes acaba tendo mais ainda esse protagonismo, né, do ponto de vista metafórico, sociológico, né, de ser uma representante, assim, né, talvez a que mais representa a nossa identidade latino-americana. Não passaria, se fosse o técnico, acho que se eu fosse o técnico do Flamengo, já que é o Flamengo, não é meu time, eu passaria a Sociedade da Neve, para todo mundo se apavorar. Né? Se fosse para a Sociedade Esportiva Palmeiras, eu passaria a Cordilheira. Sonhos, já que citou o Palmeiras, aí rapidinho, Dani, porque a gente já está indo para o final do programa, vou abrir para o Jonas também e para o Douglas, já encerrando o pensamento dele. Eu não sei, o Douglas falou que 3 times venceram o Bolívar na altitude. Internacional, Grêmio e Palmeiras. O time do Palmeiras, eu vi esse jogo, não foi lá no passado não, viu? 2020, 2-1 Palmeiras, gol de William Bigode e Gabriel Menino. Golaço do meio de campo, chutou. Denis vai lembrar desse grande jogo aí do time que viria a ser. Foi até convocado para a seleção brasileira. Ganhou uma convocação por ter feito esse gol, né? E naquela época estava comendo a bola. Douglas e Pequeno Gafanhoto, eu vou abrir a porta aqui pro meu cachorro, tá quase destruindo aqui a porta, e vocês vão aí encerrando o programa aí. Bora, Jonas! Fala aí a sua contribuição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, gente, então, impressionante a capacidade do Império do Mal, o vulgo Flamengo, de criar problemas, né? Porque a partir do Flamengo que se cria, né, essa legislação, vamos dizer, essa regra pela FIFA ali em 2008. E, pô, acho que vocês disseram tudo. O Douglas deu uma aula aqui, o Marcelo também, o Denis, a contribuição de vocês é importantíssima. Há que se pensar, né, nessa alteridade, tanto do atleta que vai jogar na altitude, quanto do atleta que vai jogar a nível do mar. O cara que sai lá da altitude também vai sentir. E a equipe que é uma equipe profissional, de jogador de futebol, vai ter que estar preparada para enfrentar diversas condições climáticas. Como o Marcelo colocou, existem diferenças climáticas, existem diferenças culturais que já ocorrem no Brasil, por exemplo.
Então, é um fato do esporte, do futebol ou de outros esportes, você vai enfrentar condições adversas, você vai enfrentar equipes diversas, você vai enfrentar localidades diversas. Uma coisa é você chegar lá na barreira do Vasco, por exemplo, que a gente falou esses dias no grupo, lá existe uma condição social diferente que o adversário vai enfrentar aquela pressão de estar perto de uma torcida que tem uma identidade, um local, que quando você chega lá, você vai sentir aquele fervor, vai sentir uma diferença. E você, quando você chegar na Ilha do Retiro, por exemplo, a mesma coisa. Como o Marcelo tocou no Jacone, também é outra coisa. E uma das coisas, né, Jonas, que você como gremista pode falar até melhor pra gente, que o Grêmio mais sente esse ano é a falta de jogar na sua casa, né? Exatamente. Por conta dessa vantagem. Em Porto Alegre, se criou um laço ali com o bairro de Humaitá, né? A própria arena do Grêmio, o Grêmio em si, e o Grêmio não estar podendo jogar lá, é claro que prejudica também. Mas, assim, é interessante pensar também que os clubes profissionais, eles criam estratégias para lidar com essas adversidades, né? Uma das estratégias que eu percebi que os clubes começaram a adotar... Opa, o Marcelo caiu, parece. Daqui a pouco a gente coloca ele aqui. Uma das estratégias que eu percebi que os clubes começaram a adotar é viajar horas antes da partida, chegar, jogar e ir embora. Assim você não consegue sentir a diferença atmosférica de um lugar para outro. Parece que são de 4 a 6 horas, né, Jonas? Você chega na altitude, demora de 4 a 6 horas para você começar a sentir os efeitos do ar rarefeito. Eu não sei quanto isso impacta fisiologicamente, né, fisicamente, até porque eu não entendo dessa parte, mas se os clubes começaram a praticar, deve ser porque isso tem algum tipo de... ameniza um pouco nessa diferença. Acho que tanto do time que vai jogar a nível do mar, um time da altitude, quando ele vai jogar no nível do mar, quanto um time do nível do mar que for jogar na altitude. Não sei que impacto tem isso. Mas é uma discussão muito interessante também do ponto de vista de qual que é o ponto de vista de quem está falando, por exemplo, proibir um jogo na altitude, argumentando que diferenças físicas vão surgir. Quem é que está falando isso? Da onde que vem essa ideia, né? E como que isso tenta excluir também esses povos andinos, povos que vivem na altitude? Então, o esporte é sobre isso, o esporte é sobre confraternizar mesmo, o esporte é sobre você jogar em diferentes lugares, com diferentes pessoas, e compartilhar, e perder, e ganhar, e isso tudo faz parte. Então é isso que eu penso, assim, é isso que eu consegui extrair também dessa nossa conversa aqui, do nosso debate. Muito bem, interessante como o nosso programa fez um arco, né? Começou lá falando da Olimpíadas e está terminando aqui falando exatamente desse que seria o espírito olímpico de confraternização. Dongão, vou deixar para você finalizar, e aí no fechamento um pouquinho de fofoquinha sobre o River Plate para a gente fechar aqui em 1 hora. Vai lá. Não, perfeito, acho que é isso, acho que as contribuições aí do Denis, do Bezerra, do Jonas, deram aí a ideia, eu acho que é isso, a FIFA colocou essa medida, depois suspendeu, e eu acho que os povos, né, que foram afetados aí, os povos andinos têm toda a razão de reclamar, eu acho que não tem a menor condição de você impedir que o time jogue no lugar do qual ele no qual ele vive, por mais que tenha vantagem, como se diz ali, e a gente já provou aqui que não, né, que pode ter vantagem lá, mas tem desvantagem aqui, e a ciência aponta as duas coisas, e eu acho que o mais importante é isso, é você garantir essa isonomia para os jogos dos times de variados lugares. Eu acho que é importante que essa medida tenha sido suspensa, e inclusive defendo aí, como o Bezerra falou, que ela seja extinta de vez, não se pode impedir os times de jogarem ali, né? Eu acho que os outros times têm que ter isso em mente quando vão jogar lá e ter as suas preparações, como o Jonas falou aí, a questão da aclimatação que eles se falam, chegar pouco antes, jogar, já ir embora, para não ter tanto efeito e tudo mais. Hoje em dia se avançou de várias formas aí para garantir, né, esse melhor desempenho, então também não sei até que ponto isso de fato causa esse desequilíbrio todo, e
eu acho que assim, tanto mostra aí, né, os números mostram que existe essa condição melhor para os times quando jogam lá, quanto, porque assim, eu não acho que o Bolívar seja tão ruim a ponto né, enfim, vem para cá e perde em 80 e poucos por cento das vezes. Eu não acho que o Bolívar seja tão ruim a ponto de perder 80 e poucos por cento das vezes, ou tão bom a ponto. Eu acho que existe essa variação causada pelas diferenças, né, de altitude e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Para poder garantir essa isonomia, tem que se manter os times lá. Eu acho que existe toda essa questão cultural, sociológica que a gente discutiu aqui. E basicamente é isso. E aí, dito isso, o Flamengo tem que fazer a lição de casa, tem que tentar conseguir um bom resultado aqui no Maracanã, fazer valer aí os seus 27 jogos de invencibilidade no Maracanã na Libertadores. 26, desculpa, 26, 27 vai ser quando ganhar agora do Bolívar. E aí, tentar segurar. Maior sequência, né, Douglas? É a maior sequência. Se eu jogos, não me engano, eu lembro, são 26, né? Mas se eu não me engano, quando eu fui ver, era a maior sequência mesmo. Tem um outro time que acho que são 17, 19, alguma coisa acho assim. que tem Palmeiras e um outro time na sequência, com Isso, bem abaixo, bem abaixo. Exatamente. E aí vamos tentar fazer valer aí o fator casa para poder tentar arrancar um bom resultado lá e seguir aí para as quartas de final, rumar ao tetra da Libertadores, primeiro brasileiro a esse feito. Muito bem, elenco para isso tem. Douglão, obrigado demais aí pelo esse passeio que a gente fez por essa época, uma época saudosa, viu? Aqueles anos de 2000 ali beirando ali 2010, a primeira década aí desse nosso século, que o futebol e também a política, né, nos reservou aí vários acontecimentos legais, né? Falando aqui rapidamente, duas coisinhas. Primeiro, um abraço. Né, isso aqui vai ficar gravado e tal, e eu vou compartilhar com amigos bolivianos que eu tenho, que, né, ainda bem que consegui conhecê-los através do meu trabalho como jornalista fora do Futebol Liberta. A comunidade boliviana é a maior de São Paulo hoje. Em 2020, ultrapassou a comunidade portuguesa. São 250 mil bolivianos morando em São Paulo. Né? É importante a gente olhar por esse viés também, até para a gente fazer, né, um jornalismo esportivo também respeitoso com a maior comunidade de imigrantes de São Paulo. Né? Não podemos deixar eles, né, assim, sem esse olhar, né, falta, né, como o Denis disse, sem alteridade ou sem esse carinho para essa comunidade imensa. E outra coisinha para fechar, só coisa bem rápida mesmo, River Plate está numa draga danada, né, depois que voltou o Campeonato Argentino, ainda não venceu, e jogo aqui para o Marcelo Bezerra tomar um susto aqui. Bezerra, são 3 nomes de técnicos aí que podem aparecer no River Plate, caso o De Michele seja mandado embora antes das oitavas de final. Marcelo Gajardo... Não vai aceitar. Não vai... Você vai falar, eu já vou te dizer, não vai aceitar. Fala aí. Não, Marcelo Galhardo e quem mais? Marcelo Galhardo e quem mais? Galhardo, Crespo e Cudê. Não, tranquilo. Você quer saber da minha opinião sobre o maestro Hernan Crespo? Exato. Caberia no River Plate? Tudo a ver. Tudo a ver. É o nome. É o nome e sobrenome. Hernan Crespo. Não tem outra. Porque o Galhardo ele já cumpriu o ciclo, né? O Galhardo, eu acho que ele fez uma escolha um pouco equivocada na carreira, mas ele já cumpriu o ciclo. E o Hernan Crespo é um técnico muito promissor, precisa de uma identidade com um clube que só pode ser o River Plate. Eu acho que seria o casamento perfeito, âncora. Bezerra, o Denis... Me assustei aqui com o nome aqui, com quem você ia colocar nessa lista. Calma. O Denis já acha que o melhor para o River seria o Cudê. Explica para nós aí, Denis. Não, mas o que o Bezerra falou para mim faz total sentido. Mas o Cudê também, porque o Cudê também tem uma identidade com o River. Ele foi jogador durante muitos anos no River. Então, assim, são caras assim que entendem o clube. É claro que talvez o Crespo tenha até mais, porque o Crespo foi campeão pela Libertadores com o River. Mas os dois são ótimos. Os dois são ótimos. Eu acho que, assim,
a especulação é a melhor possível para o River, né? Porque esses clubes também, eles precisam desses caras, e são caras bons. Eu acho que tanto o Kudê, que a gente tem, né, uma impressão negativa do Kudê, mas o Kudê é um técnico respeitadíssimo na Argentina. Passou pelo aquele Rosário Central, Lucas Martins, né? Rosário Central, Racing, e um jogador que tem uma história ali dentro da Argentina bem interessante. É um cara muito inteligente, o Kudê, né? Porque existem as particularidades do futebol brasileiro, né? Que às vezes não dá muito certo. Mas tanto o Kudê quanto o Crespo, eu acho que são boas especulações para o River. Cara, e é interessante, né, esse momento, assim, porque o River tá chegando, assim, tão perto já das oitavas e não tá sobrando tempo mais para fazer qualquer mudança brusca, né? Então, assim, eles veem o time perder e empatar jogos no Campeonato Argentino contra equipes pequenas, né, como foi a última rodada contra o Godoy Cruz e anteriormente ainda um 2-2 contra o Lanús, porque o Borja, olha só, o Borja salvou a pele do Demichelis e o emprego dele também. E nós estamos chegando aí naquele confronto que a gente já falou contra o Tajeres. Tajeres deu uma osciladinha, mas está ali entre os 3 primeiros. E o River Plate está ficando sem tempo, né? Talvez a machadada final seja aí uma eliminação para o Tajeres, aí não vai ter mais espaço para o Demichelis realmente. Mas esses 3 nomes eu achei bem interessante. Eu acho que qualquer um dos 3 pode melhorar o River Plate e tomara que não aconteça esse ano ainda, que seja para o ano que vem, porque do Crespo, meu amigo, eu tenho péssimas lembranças do Crespo, né? Crespo era o técnico do São Paulo quando, né, bateu no Palmeiras em 2021, no Campeonato Paulista, é isso, não é, Bezerra? De 2021. Perfeitamente. Um título muito subestimado, mas da mais profunda importância que nos foi dado por Hernan Crespo, um título que é paulista, mas, cara, fazia muito tempo que o São Paulo não ganhava nem para o ímpar, e foi campeão em cima do Palmeiras com autoridade, jogando bem, era tempos de pandemia, então não tinha estádio vazio, aquela coisa toda, mas um título muito importante que pelo menos tirou o São Paulo do jejum, e aí para você virar a chavinha, mais fácil. Então, boas lembranças. Ruim para vocês, meus amigos palmeirenses, mas no coração do torcedor tricolor é um lamento. Eu acho que o Crespo teve o trabalho cortado precocemente, mas foi uma pena que não ter dado mais certo, porque criou uma identificação, e o Crespo tem uma qualidade, assim, que em tempos tão violentos, assim, né, que a própria intensidade do treinador se confunde com outras coisas. O Crespo é muito educado. Mas o que é educado? Não, mas ele é um cara simpático, no sentido carismático da coisa, assim, né? E isso tem a sua importância também no futebol. E muitas vezes um elenco que vem nessa pegada que vem o River, precisa de alguém que ouve, que fala mais manso, mas que tem presença. E eu acho que o Crespo ele tem essas qualidades que são muito importantes. Muito bem, é isso aí. A nossa fofoquinha do River aqui já rendeu. Eu vou encerrar o programa, então. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Fica aí novamente o nosso pedido para curtir as redes sociais, né? Estamos lá no Instagram, no TikTok, dá essa força aí para a gente. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp também, com os amigos, com as amigas aí que gostam de um programa diferente de futebol. E é isso. Se a pátria é livre, é porque o futebol liberta. E até a próxima.